Vamos ver o que tem mais aqui. Agora, aqui, o Lopes me escreve aqui uma carta muito inteligente, com muitas citações interessantes. Eu também não vou poder ler inteira. Pelo amor de Deus, não me enviem carta comprida, porque eu não posso ler inteira, não dá. Né? Mas ele diz aqui, ele explica por que, embora ele seja anticomunista, ele não se sente persuadido a incrementar as fileiras conservadoras. Tá certo? Então, ele cita aqui vários trechos célebres, ele encontrou aqui no Bhagavad Gita, né, no Nietzsche, no Schopenhauer, várias citações contra a família, tá certo? E ele diz que como a Igreja Católica fomenta a família, né, ela, na verdade, ela pode criar uma espécie de politicamente correto em cima do outro. Algumas dessas citações, por exemplo, ele cita aqui o Bhagavad Gita, né, onde Arjuna, né, o herói da história, Arjuna, se enfrenta com a família, os inimigos dele saem da própria família. E então, quando ele fica com dó dos parentes e não quer matá-lo, aparece Krishna e disse, né, que essa fraqueza era indigna de um guerreiro, que ele tinha que se levantar e matar os parentes mesmo. Bom, muito bem. O Bhagavad Gita é uma imagem da alma humana, tá certo? Se existem algumas exegeses maravilhosas sobre isso, entre as quais uma que eu não me lembro exatamente de que livro está, mas se você procurar esse livro do Martin Lins, você encontrará uma belíssima explicação. Quer dizer, esses parentes, né, em guerra são os componentes todos os componentes da alma humana, e alguns têm que ser liquidados mesmo. Quer dizer, alguns podem ser reaproveitados, mas outros têm que ser cortados. Quer dizer que isso aqui não é um apelo a que você mate fisicamente os seus parentes. Depois, na citação aqui do Nietzsche, né, ele diz: o filósofo tem horror ao casamento e a tudo o que a ele poderia conduzir. Qual grande filósofo foi casado? Heráclito, Platão, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer não foram. Mas ainda não podemos sequer imaginá-los casados. O filósofo casado é coisa de comédia. Né? E aí vai. Bom, aqui, espera um pouquinho. Filósofo casado foi Aristóteles. O maior dos filósofos foi casado. Ainda pior, casou 2 vezes, porque ficou viúvo, e uma vez só não bastou, casou de novo. E se você vê, vamos dizer, o testamento que Aristóteles deixou, né, dividindo os seus bens entre seus parentes, seus amigos, os seus protegidos, etc., etc., você vê o profundo carinho que esse homem tinha, né, pela sua família, até pelos seus escravos, que ele tratava como amigos, e a quem ele libertou, legou propriedade para eles. Então, eu digo, olha, o maior dos filósofos foi casado, e se os outros não foram, quer saber? Fodam-se, eles não sabem o que estão perdendo. Família é muito bom, é muito bom. Dá trabalho e custa dinheiro. Aqui nos Estados Unidos tem um ditado: não constitua família se você não tem dinheiro para pagar as fraldas. Tá certo? Então, mas se você tem algum dinheiro para pagar as fraldas, então constitua a família assim. Desse exemplo que Nietzsche cita, por exemplo, Kant e Leibniz, tá certo? Não se casaram por motivo de saúde. Eles não tinham saúde suficiente, né, para ter que sustentar uma família e ficar lá transando com a mulher. E o Kant, na primeira transada, ele ia morrer. Entendeu? E Leibniz também estava muito mal das pernas, então mal dava para ele estudar. Né? Agora, se além de todo o trabalho científico e também diplomático que Leibniz fez, ele fosse casar, ele teria morrido. Né? Spinoza não casou porque Spinoza não gostava de ninguém. Tá certo? E Descartes porque ele comia empregadinhas. Né? E Schopenhauer também. Schopenhauer comeu quantas empregadinhas pôde e as tratou muito mal porque era um machista sem vergonha que não tinha o menor respeito pelas mulheres que o serviam. Quer dizer, e o Nietzsche o que era? O Nietzsche era um solitário, tá certo? Que não ele dizia o seguinte: quando se aproximar das mulheres, leve um chicote. Ele não se aproximaria delas nem com um tanque de guerra. Por quê? Porque era um homem tímido, era um cagão. Você está entendendo? Então ficava lá trancado num quarto de pensão miserável, tocando punheta e pensando besteira. Você está entendendo? Esta é que é a realidade. Então essas pessoas são imaturas. Tá certo? Eu, quando quero aprender filosofia, eu vou procurar um homem adulto, quer dizer, um homem adulto que nem Aristóteles, tá certo? Que sabe o que está falando, tem experiência da vida, tá entendendo? Os outros, perto de Aristóteles, são tudo crianças, tá certo? Com exceção de Platão, que foi, vamos dizer, o mestre dele. Né?
existe algum motivo vago para crer que Platão era um homossexual. Então, não ia casar mesmo, porra. Assim, né? E se casasse, não ia ter família, porque ainda não existiam esses milagres da técnica que esse pessoal hoje quer fazer. Né? Então, e ele cita aqui o Schopenhauer, né, dizendo que... Como é que é o negócio? Não, ele cita o Huberto Roden, que todo ter nos escraviza, somente o ser nos liberta. Então, por isso não devemos ter família. Mas você mesmo, Lopes, você responde a isso com a citação que você coloca do Schopenhauer uma linha acima. Disto que mulher e filhos não estão não se contam entre os bens que uma pessoa possui, porque ele é muito mais posse da família. Eu que tenho esse montão de filhos, eu sei, você é posse da família, você serve a eles. Agora, você tem razão quando você diz que a família limita a liberdade pessoal. Tá certo? Porém, note bem, a liberdade pode ser vista em dois planos. Isso é muito boa a sua carta, porque ela levanta um problema que é de fato importante. Quando se fala em liberdade, a palavra tem dois sentidos. Uma coisa é a liberdade civil, quer dizer, o cidadão está livre da opressão do Estado. Tá certo? Outra coisa é a liberdade pessoal, dele poder fazer o que ele dá na telha, tá certo? De ele viver conforme os seus meros impulsos, seu gosto, seus caprichos, etc, etc. Essas duas liberdades, na verdade, são antagônicas, porque aquele que vive segundo os seus caprichos, tá certo, não alcança a maturidade e não tem força e nem inteligência para perceber quando está sendo manipulado ou oprimido pelo Estado. A massa que busca satisfação e busca prazer é a coisa mais manipulável que existe. Eu lhe sugiro um livro de um autor que se chama E. Michael Jones. O livro se chama Libido Dominandi, em latim. Então, o livro é em inglês, mas o título é uma expressão de Santo Agostinho, quer dizer, a volúpia de dominar, a volúpia de mandar. E ele mostra que, vamos dizer, que o incentivo à liberdade pessoal total, sobretudo liberdade sexual, vem sempre junto com as ideologias tirânicas. As ideologias tirânicas sempre prometem aos indivíduos um certo nível de anarquia, tá certo? Uma certa liberdade pessoal, vamos dizer, sem limites, porque sabe que as pessoas vão atrás disso como criança vai atrás de um doce, então elas se deixam manipular. Para você ter a liberdade civil, a liberdade contra o Estado, você precisa restringir a sua liberdade pessoal, você precisa amadurecer, aprender a sacrificar a sua liberdade pessoal por outras pessoas que precisam de você, sobretudo mulher e filhos. Quer dizer, você sacrifica uma parcela da sua liberdade pelos mais fracos, tá certo? E este núcleo, constituído, vamos dizer, pelo sacrifício que o homem adulto faz, este é o núcleo principal de resistência ao poder tirânico que vem de cima. Quer dizer, onde as famílias são fortes, o Estado tem um limite à sua atuação. Onde as famílias se dissolvem, todo mundo vira uma massa anônima, vira todo mundo criancinha, cada um atrás dos seus prazeres, dos seus brinquedinhos, dos seus gostos, o Estado manda em todos uniformemente, porque você atomiza, você dissolve as autoridades intermediárias, a começar pela autoridade paterna, tá certo? Você dissolve as autoridades, você dissolve a escala de autoridade que existe na sociedade e só fica 2 degraus na escala, fica o de cima e o de baixo. Quer dizer, quem não está em cima está embaixo. Isso é a definição do totalitarismo. Então, é claro que a família limita a liberdade pessoal, mas ela é o grande instrumento de defesa da liberdade civil.